Olá pessoal, meu nome é Heberto Marinho, eu sou professor do IFRN. Estou aqui com mais uma aula de Web Design na disciplina optativa que está sendo ofertada na modalidade EAD. E hoje eu farei uma introdução ao Web Design, falarei sobre a importância do Web Design, princípios do Web Designer, desculpa, o que faz um Web Designer e a diferença entre um desenvolvedor e um Web Designer. Então, fazendo uma introdução ao Web Design, ela é uma área de design responsável pela criação de sites e páginas na internet. Esse processo vai desde a concepção até o planejamento e execução do projeto de design e engloba tanto elementos estéticos quanto fatores técnicos e funcionais. O web design é um campo do conhecimento e a atuação que tem como objetivo o planejamento e a construção de interfaces interativas, como websites e páginas da internet. Seu foco está em pilares como design gráfico e visual, layout da página, aspectos técnicos e estruturação de conteúdo. Então, o web design ele trata justamente da criação desse layout, né? Dessa porta, né? Que vai servir como tradução entre o usuário, né? E o que nós temos depois dessa interface, que são os sistemas computacionais. Então, é através dessa interface, né? Que deve estar bem configurada, bem projetada para as necessidades do usuário, né, que o usuário vai ter acesso ao sistema. E por ser essa primeira interação, né, com o sistema, esse primeiro contato, né, essa porta de entrada, né, para a utilização do sistema, é de suma importância que o web design ele saiba fazer uma configuração que seja adequada para o usuário daquela plataforma. Então, qual a importância do web design? É oferecer uma experiência visual agradável ao usuário, como também funcional. Como eu falei, por ser esse primeiro contato, né, é através desse contato com essa interface que o usuário acessa o sistema, ele tem que ter um visual, né, que seja agradável, mas não pode deixar de ser funcional. Então tem que haver um equilíbrio aí entre os dois. Para isso, né, existem várias técnicas, como por exemplo a utilização, né, de técnicas de UX, né, do design centrado na experiência do usuário, ou até mesmo no UI, né, que é o design centrado na interface do usuário. Então, essas páginas, né, que vão ser criadas, elas têm que ter uma funcionalidade, né, bem, que deve ser bem feita, né, tem que ter um estudo, né, para que o sistema seja funcional, até mesmo porque essas páginas, né, essa interface, ela funciona como um cartão de visitas para a empresa, né? Então, uma boa impressão pode garantir a continuidade ou não do usuário no sistema. Então, por isso que o web designer ele tem que ter um cuidado, né, uma sensibilidade maior para realizar o projeto, né, dessas interfaces. Além disso, essa interface ela tem que ter uma responsividade adequada ao usuário e ao dispositivo, né? Então, se eu utilizo o celular, o notebook, um tablet, a interface tem que se adequar a configuração, né, da interface tem que se adequar ao tamanho do dispositivo, né? E consequentemente, né, o usuário vai ter uma usabilidade melhor
depois dessa adequação. Além disso, o web design tem que levar em conta a velocidade do site. Então, um design que tenha a menor quantidade de cliques possível é o desejável, porque isso vai impactar na velocidade, né, de utilização do site. Então, quanto mais cliques, menos funcional o site vai ser, né? Obviamente, isso aí tem que ser discutido e analisado dentro de um custo-benefício, né, que a quantidade de cliques não pode ser excessiva, mas também não pode ser insuficiente que não dê a possibilidade, por exemplo, do usuário retroceder a alguma ação que ele tenha feito. Então, o web design, ele também ele tem que levar em conta os recursos gráficos e hierarquia visual. Como assim? Então, os elementos não podem estar dispostos de qualquer forma na interface, né? Deve haver uma hierarquia de tamanhos, uma hierarquia de cores, uma hierarquia de ícones, tipografia, posicionamento, entre outras coisas. Então, por exemplo, ícones significativos são preferíveis a texto. Por quê? Porque um ícone é mais fácil de identificar, ícones e cores, né? São mais fáceis e rápidos de identificar, de identificação pelo usuário, do que, por exemplo, texto. Apesar que deve existir os dois. Posicionamento também tem que ser levado em conta. É, elementos que são essenciais ou muito importantes devem ficar visíveis, né? Ou sempre, ou de fácil acesso, né? Então, tudo isso aí impacta na usabilidade e na acessibilidade do usuário ao site. O conteúdo tem que ser legível e escaneável. Então, se eu utilizo ícones, por exemplo, né, para representar alguma coisa, esses ícones têm que estar legíveis, né, e de fácil visualização. Além disso, o design, né, o web design tem que prezar pela legibilidade. Então, não adianta colocar um ícone ou um texto, uma fonte que sejam bonitos, mas que são difíceis de ler ou de entender. E além disso, tem que ser persistente, né? E coerentes, certo? Então, essas representações, elas têm que ter um significado claro e esse significado tem que persistir, né, em todo o site. Ele não pode ter dois significados para não causar confusão ao usuário na hora de sua utilização. Além disso, o web design deve criar suas páginas levando em conta a otimização para o SEO, ou seja, para a otimização para mecanismos de busca. Esse SEO aí é uma sigla, é uma abreviação para Search Engineering Optimization, né? Então, a otimização do mecanismo, né, de busca. Então, ele deve ser criado utilizando palavras-chave relevantes para o nicho da empresa, para que o mecanismo de busca possa, de certa forma, encontrar essa página ou essa empresa, né, com palavras-chave que vão ser buscadas, né, nos mecanismos de busca. Então, otimizar títulos e metadescrições, criar URLs amigáveis, utilizar imagens utilizando alt tags. Então, alguns elementos HTML, por exemplo, a gente coloca o atributo ALT, onde esse ALT existe uma descrição, né, daquele elemento. Então, esse ALT também é utilizado nos mecanismos de busca para encontrar palavras que estejam com alguma referência ou que tenham alguma relação.
e estruturar de forma hierárquica o conteúdo do site. Então, o que faz um web designer? Ele faz o planejamento e análise de requisitos juntamente ao cliente. Então, muitas vezes, o web designer ele é a ponta, né, entre os desenvolvedores, um pouco mais perto do cliente do que, por exemplo, o desenvolvedor. Então, o web designer ele pode também, né, conversar com o cliente, né, para saber quais são as funcionalidades que o cliente quer, né, quais são para entender os processos, para que se possa criar a interface que se adeque às necessidades do cliente. Então, por isso que muitas vezes ele está junto ali do analista de requisitos, né, para saber quais são as necessidades do usuário. Ele também realiza a criação e definição de elementos de design visual, como paleta de cores, tipografia, botões, ícones, posicionamento, layout, etc. Então ele tem ele é um ser criativo também, né, que vai utilizar essas cores, né, esse projeto visual, né, para fornecer acessibilidade e usabilidade ao cliente. Então, ele também participa do desenvolvimento da interface, considerando aspectos como UX, né, UI, responsibilidade, otimização para o seu, acessibilidade, entre outros fatores. Então, o web design, né, é uma disciplina que ele vai mexer com todos esses aspectos aí. Implementação de design, utilização de codificação front-end, HTML, CSS e às vezes JavaScript para tornar o design funcional. Então aqui ele passa a ser um agente um pouco mais de desenvolvedor, certo? Mas para isso, por exemplo, existem ferramentas onde você faz o design, um desenho, certo? Faz o projeto das interfaces e muitas vezes tem algumas ferramentas que já fornecem um código já a partir desse desenho que é criado. Então, a partir desse código criado, né, você pode colocar mais coisas e fazer mais especificações, mais detalhamentos. Um web designer também faz a configuração de plataforma de gestão de conteúdo e CMS, plugins, extensões e complementos do site. Realiza testes, manutenções e atualizações no site sempre que necessário. Então, as habilidades essenciais para um web designer são adquirir conhecimento sobre os princípios e pilares do design, conhecer ferramentas de design como Figma, Sketch, Adobe Creative Suite, etc. E a gente vai tentar utilizar, né, o Figma como ferramenta. Ter noções e habilidades básicas em codificação e compreender elementos de UI e UX design, que é a interface do usuário e experiência do usuário, então ter design, né, nesses dois elementos aí. Ser uma pessoa criativa que gosta de resolver problemas, saber gerir seu tempo e seus projetos de maneira eficiente e ter uma comunicação clara e assertiva. Mas aí chegamos, qual a diferença entre o web design e o desenvolvimento web? Então, enquanto o web design foca na construção dos elementos visuais responsivos e interativos da interface, o desenvolvedor web é o responsável por torná-los funcionais. Então, o desenvolvedor web vai pegar esse projeto, né, de design e vai
colocá-lo em uma linguagem de descrição ou de programação para fazer com que o projeto ele se torne execuível. Então, em outras palavras, o web design cria o layout da página, enquanto que o desenvolvedor web codifica esse projeto. E os dois trabalham em colaboração. E muitas vezes o web design também é o desenvolvedor web front-end. Então, o web design é a área de design responsável por projetar interfaces com páginas, internet e websites. Esse processo considera aspectos visuais e gráficos, experiência do usuário, otimização para os motores de busca e responsividade para múltiplos dispositivos. E eu deixo aqui a indicação de 3 páginas bem legais, interessantes, para que vocês possam ler o material, né, e adquirir mais conhecimento.